Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, confirmou que foi acionado em razão da liquidação extrajudicial do Will Bank. O FGC informou que a quantidade de clientes e o valor a ser pago serão divulgados após a consolidação das informações enviadas pela instituição. Mas que clientes que já solicitaram a garantia depois da liquidação do Master, que aconteceu em novembro do ano passado, podem não ter mais direito a receber novos valores, que é exatamente o que nós estávamos falando agora há pouco. Mais detalhes aqui comigo no telão? Me acompanhem só. Estamos falando de um valor estimado para pagamento de aproximadamente 6,3 bilhões de reais. Aqui tem informações para a gente iniciar, antes desses dados, sobre o Will Bank. A gente está falando de uma instituição criada em 2017, que foi comprada pelo Banco Master em 2024, ou seja, não tem tanto tempo assim. O foco do banco, como o Yander falou agora há pouco para a gente, está nas classes C e D. É diferente do perfil daquele correntista do Banco Master, mas que chama a atenção para essa possibilidade de talvez pessoas não conseguirem reaver esses recursos, porque já conseguiram reaver no caso da liquidação do Banco Master, porque para além de serem correntistas, há possibilidade também de se investir no Will Bank, comprando, por exemplo, os CDBs, né? Então, nesse caso, nem sempre é esse perfil que acaba investindo no banco. Estamos falando de uma fintech, que é uma instituição financeira que usa tecnologia como base, que são aqueles bancos digitais, e que presta serviços de cartão de crédito sem anuidade, empréstimos e investimentos. 60% dos usuários são do Nordeste. 60% dos usuários são do Nordeste, que também foi a informação que agora o Yander destacou para a gente. Agora vamos aos valores. Eu comecei a citar os valores envolvidos aí nessa situação do Will Bank. O valor estimado, como eu citei agora há pouco, para pagamento é de aproximadamente 6,3 bilhões de reais. Temos a próxima tela? Aqui, ó. O valor estimado para pagamento para que essas pessoas que tinham contas, investimentos no banco, esse valor estimado é de 6,3 bilhões de reais, que são aqueles clientes que adquiriram produtos elegíveis à garantia do FGC antes da aquisição pelo Banco Master, que ocorreu em 21 de agosto de 2024. Nesse caso, essas pessoas têm a garantia preservada. Mas, a partir de 22 de agosto de 2024, o cliente que tinha produtos em ambas as instituições vão ter os valores consolidados por CPF ou CNPJ, respeitando o limite de 250 mil reais. Ou seja, caso o credor já tenha recebido esse valor limite da garantia de 250 mil na liquidação do Banco Master, não haverá valores agora adicionais a serem recebidos do FGC, ainda que essas pessoas tenham investimentos e dinheiro em conta, uma vez que todas as instituições pertencem ao mesmo conglomerado financeiro. O fundo também pontua que existe um teto de pagamento de R$1 milhão por período de 4 anos, no caso de quebra de mais de uma instituição no mesmo período. Os instrumentos garantidos incluem, entre outros, conta corrente, poupança e os CDBs, que são certificados de depósito bancário, além de letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Então, preocupação agora para os próximos dias de pessoas, talvez, sobretudo investidores, porque tem esse perfil de classes C e D de correntistas, como nós destacamos. Pessoas que já tiveram o dinheiro recebido novamente, resgatado, no caso do Banco Master, atingindo o limite de 250 mil, terem dinheiro para receber também no caso da liquidação do Will Bank, mas não conseguirem por causa desse limite já atingido. Vamos seguir acompanhando isso nos próximos dias. E com a liquidação decretada, os clientes de mais uma instituição precisam agora solicitar os valores de até 250 mil reais investidos. Já os valores que não contam com a proteção do FGC só serão devolvidos caso exista capital, após a venda dos ativos da fintech. Para entendermos um pouco mais sobre esse processo e como os investidores devem agir para garantir o dinheiro que estava investido ou em conta corrente, nós recebemos aqui no Poder Expresso o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale, a quem agradeço a participação nesta tarde. Sérgio, bem-vindo. Boa tarde.
Tudo bem, Lívia? Prazer falar com você. Tudo bem, prazer é nosso. Muito obrigada pela participação. Acredito que a pergunta principal, ou pelo menos para a gente iniciar essa entrevista, é a segurança de que essas pessoas que tinham contas, essas pessoas que investiram, de alguma forma vão receber esses valores após essa liquidação que foi decretada pelo Banco Central hoje. O procedimento vai ser mais ou menos o mesmo procedimento que foi estipulado, que foi adotado na recuperação desses recursos do Banco Master. Há algum risco por causa dessa limitação de 250 mil, em se tratando de duas empresas do mesmo grupo, de muita gente ficar sem receber agora, no caso do Will Bank? Olha, Lívia, pode ser que tenha gente que não vá receber, mas eu diria que são dois bancos, apesar do Master, né, ser dono do Will desde 2024, são perfis diferentes, né? E eventualmente quem era cliente do Master não necessariamente era cliente do Will Bank. Como já foi falado aqui corretamente, a maior parte dos clientes do Will Bank era de classe de renda mais baixa. Muito provavelmente a maior parte desses clientes do banco vão ser ressarcidos de alguma forma, sem ter essa interligação, muito provavelmente, com o Banco Master. Então, é provável que ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, esse dinheiro seja disponibilizado. Esse valor de 6 bilhões de reais, um pouco mais de 6 bilhões de reais, de fato contempla uma boa parte do que dessa clientela do Will Bank vai receber. E aí fica uma outra questão, né, Lívia, que na verdade tem sido discutida ao longo dos últimos meses. Tem um limite do FGC, que é 250 mil por CPF ou por CNPJ, e a gente viu esses bancos, especialmente o Master, fazer muita propaganda em cima disso, né, de lançar seus CDBs, de vender esses títulos, dizendo e alegando que, olha, está protegido pelo FGC, tem 250 mil aqui de proteção. Então tem uma questão regulatória que vai ter que ser pensada ou repensada ao longo dos próximos meses, próximos anos, de como impedir bancos de venderem títulos dessa forma, né? Fazendo uma propaganda indevida de que, olha, se eu quebrar, tem aqui o FGC que vai te ressarcir. E aí chama a atenção, justamente sobre esse ponto, Sérgio, para a segurança desse tipo de investimento. Aqui, sem falar do caso de pessoas que tinham dinheiro em conta corrente, poupança, mas falando desses CDBs, por exemplo, dessas letras de crédito, que são investimentos considerados seguros, sobretudo estando sob o guarda-chuva do FGC, caso aconteçam situações como a que a gente está noticiando agora. Essa preocupação agora, você falou sobre a revisão talvez da regulação, torna talvez um pouco mais sensível a segurança desse tipo de investimento? É caso de se repensar o nível de segurança que é apresentado para os clientes, então? Seria mais ou menos isso que você está falando? Faz parte também, é um processo que a gente está vivendo ao longo dos últimos anos de educação financeira da população brasileira, né? Das próprias empresas que estão negociando e estão comprando esses títulos no final também, né? Você vê um CDB sendo negociado a 140%, 150% do CDI, já coloca uma indicação de que tem algum problema por trás disso, né? Então, assim, ter essa percepção de que eu preciso investigar o banco, a instituição financeira que eu vou fazer essa negociação. Veja, não é descaracterizar, desconsiderar o forte crescimento e importância das fintechs que a gente teve ao longo dos últimos anos. Essas foram essenciais e muito importantes para o espalhamento do crédito no país ao longo desse tempo. Mas precisa ter também da parte do outro lado do consumidor, das empresas, esse olhar mais atento, onde que ela está colocando o dinheiro e onde está sendo comprado esse título. Precisa ter esses dois lados, né? Essa segurança do órgão regulatório, mas as pessoas, as empresas cada vez mais terem esse entendimento. Obviamente, o que a gente está descobrindo e vai ficar mais claro, talvez com a investigação, é que partes importantes de setores do setor público, por exemplo, compraram esses títulos, entraram pesadamente nessas instituições, especialmente o Master, e isso vai ter que ser investigado de alguma forma. Sim, a gente até trouxe informações nos últimos dias sobre um dos grandes pontos que acabou chamando muito a atenção dos investigadores da Polícia Federal é o alto nível, o índice de valorização de ações, né, de muitas dessas empresas e desses bancos. E aí, eu queria que você trouxesse uma orientação para quem está acompanhando a gente sobre que canais utilizar para ter certeza de que está investindo num banco que é relativamente seguro. Certeza ninguém tem, a gente está falando
de um mundo em que a incerteza também é parte dele, Sérgio. Mas que caminho um investidor deve percorrer para tentar garantir o mínimo de segurança possível de que está investindo realmente, adotando um risco que é normal ser adotado naqueles casos, não além disso? Para você ver, né, Lívia, a gente está falando de uma instituição financeira em que o Banco Central está em cima há algum tempo, né? Todo esse caso que a gente está vivendo agora, o próprio Banco Central, de certa forma, teve questões que a gente vai precisar entender o que aconteceu, né? A gente vê um esquema de fraude que foi montado, supostamente, nessas instituições e que, de certa forma, o Banco Central percebeu partes disso, demorou para perceber outras. Então, mesmo uma instituição que já tem um conhecimento, uma base muito grande de entendimento disso há muito tempo, não é a primeira vez que o Banco Central liquida um banco, a gente está fazendo isso há pelo menos 30 anos, de uma forma relativamente eficiente, né? O processo foi tão bem feito, no sentido negativo da palavra, que o Banco Central também levou tempo para identificar. Então, para o consumidor, para a empresa, fica mais difícil ainda, né? Eu acho que o que ela precisa observar sempre são essas taxas que estão sendo oferecidas. Começa a ter um oferecimento de taxas muito elevadas, muito acima do normal, do que os outros bancos, os outros concorrentes estão oferecendo, né? Como uma ideia desse banco atrair o investidor para ele, você pode começar a olhar com um pouco mais de desconfiança, né? Coisa muito atrativa, né? Investimento muito atrativo, você começa a pensar e ter uma ideia de por que está tão alto esse retorno, né? O que está acontecendo? Por quê? Qual o lastro disso, né? Então, acho que as pessoas, as empresas precisam ter esse olhar cuidadoso, né? Não há almoço de graça, como a gente fala em economia, né? Você precisa ter esse cuidado para, de fato, não comprar uma coisa que depois você não vai receber, como vai ser o caso, infelizmente, de muita gente agora. Você citou muito bem, não há almoço de graça, que é uma frase muito utilizada no mercado financeiro. E eu vou até adotar uma frase que minha avó dizia antes de, infelizmente, falecer, ambas as avós, inclusive. Quando a esmola é demais, Sérgio, o santo desconfia. Também serve, né, nesses casos. Bastante. Se aplica muito bem. Nós falamos com o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale. Sérgio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa tarde para você, bom resto de semana.